Amados irmãos, esta experiência de vir ao templo para adorar não pode nunca ser esvaziada do seu significado, do seu conteúdo e da motivação que deve nos trazer aqui. Não podemos jamais cantar por cantar, ficar de pé, ou se assentar, ou se ajoelhar mecanicamente, sem a devida inclinação, sem a correta motivação. Nem como agora parar para ouvir o que o pregador vai dizer, sem ter aquela expectativa de que é Deus quem vai falar. O crente sincero que é abençoado por Deus é aquele que canta, mas a música é quase, vocês vão entender o que eu quero dizer, é quase que um pretexto. Pode ser um cântico, pode ser um hino, a sua alma está rendida ao Senhor. Ele está louvando a Deus através daqueles cânticos. Ele está inclinado, voltado para o Senhor verdadeiramente. No momento da oração, ele procura se concentrar e deixar que a sua mente se dirija, de fato, ao trono da graça, e não apenas um momento litúrgico na igreja. E quando ele vai ouvir a mensagem, ele, no seu interior, está sempre dizendo: Senhor, fala comigo. Isso faz toda a diferença. Eu quero ler um texto da Escritura, no qual vou basear a mensagem desta noite. É uma mensagem muito grave, muito incisiva, em alguns minutos, naturalmente, como sempre faço, mas quero toda a sua atenção. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, aliás, capítulo 3, Gálatas, capítulo 2. O capítulo 3 é do segundo texto que vou ler logo em seguida. Gálatas, capítulo 2. Eu vou ler do verso 11 em diante. Ponha os seus olhos no texto. Se você não tem Bíblia, abra os seus ouvidos para receber a palavra de Deus nesta noite. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí,
a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Agora vamos para o segundo texto que quero ler, na carta que o mesmo apóstolo escreveu aos Colossenses. Então, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. O itinerário é esse. Colossenses, o texto que vou enfatizar é o capítulo 3, mas eu vou ler um pouquinho antes aqui, do verso 20, do capítulo 2. Acompanhe aí, por favor. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Louvado seja o Senhor. Nestas duas leituras, em duas cartas diferentes, o tema é o mesmo. O assunto, a ênfase, vocês devem ter notado. Paulo fala sobre a morte. Morte para o mundo, para a lei, no caso do que ele fala aos Gálatas, e uma vida para Deus. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite.
Mas antes de entrar no texto, para fazer uma análise, deixe-me comentar por que eu pensei, orei, pedi a Deus direcionamento para falar sobre isto. É com um objetivo muito claro. Tentar resgatar, pescar mesmo, para o aquário, trazer para o redil ovelhas que estão indo demais para fora do aprisco. Estão indo longe demais. Fora dos domínios da fazenda de Deus. Estão se deixando levar, encaminhar, ministrar pelo secularismo, pelas coisas deste mundo, pelos apelos deste mundo, pela vaidade, pelo desejo, pela carnalidade, pelo consumo e as coisas que marcam o nosso tempo. Uma mente que vai se diluindo, que vai se esquecendo, que vai se despojando de uma espiritualidade densa, segura, enfática, para viver aquela coisa pálida, distante. Uma caricatura que não identifica o verdadeiro crente. A pessoa está mais encharcada do mundo do que das coisas de Deus. A sua linguagem é mais mundana do que uma linguagem espiritual. O seu jeito de pensar, de agir, de reagir diante das circunstâncias seculares é um jeito de agir e reagir de uma pessoa ímpia. Ou seja, na hora de uma provocação, na hora em que se exige um comportamento, o que vem adiante, o que salta à frente, o que vem em primeiro plano, é uma pessoa comum, é um ímpio e não um crente. Na hora do negócio, de fechar um negócio, de interagir, de mostrar ao mundo, de dar um testemunho, o que vem primeiro são ações comuns, de pessoas comuns, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser que não conhece a Deus. Isso é preocupante. Aí, então, nós vemos uma classe numa universidade, e ali tem 40 alunos. Ali tem 2, 3, 4, 10 que são evangélicos. Ninguém sabe que eles são evangélicos. Não aparecem, não têm coragem, não há uma identificação. Tudo o que é feito, mesmo durante as aulas, nos intervalos, na interação nos corredores, na troca de informações, na lida com professores, com colegas, com orientadores. Ninguém sabe que ali é um servo de Deus, porque o padrão de comportamento não é um padrão de comportamento diferenciado. É como se fosse uma pessoa qualquer. Isso vai para os negócios, isso vai para as relações familiares, relações de amizade, em todas as esferas. A coisa está muito diluída, não sabemos mais quem é quem. E isso é muito preocupante, porque o crente tem uma cara. O servo de Deus tem uma marca. Aquele que nasceu de novo, e é o que eu vou falar nesta noite, é muito diferente, não tem nem como se esconder. E isso é muito preocupante. Daí a necessidade de nós nos entregarmos mais, voltarmos à nossa raiz, fazer uma recalchutagem, dar uma renovada em nossa vida espiritual, assumindo o nosso papel como crentes e servos do nosso amado Pai. Estava conversando essa semana, eu estou conversando só como um exemplo, tem várias outras áreas, mas só para exemplificar. Eu tenho conversado nesses últimos meses com os namorados da igreja, os noivos da igreja. Tenho observado uns jovens, e eu fico observando, começaram a namorar. Se eles não me procurarem, eu procuro.
E aí, o que é que vocês estão fazendo? Ah, pastor, quem está começando? E eu levo para a minha sala para a gente conversar, para que haja diferença, para que seja diferente, para que a gente seja uma igreja que faz diferença na presença do Senhor. Tenho conversado com casais, todo esse interesse do Departamento de Família, Ministério de Casais, de investir, de ensinar, de tratar, de caminhar com os casais e com aqueles que estão se envolvendo emocionalmente. Enfim, são as relações horizontais, a gente precisa tratar. Por quê? Porque em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitas famílias, no nosso meio, muitos estão namorando como o mundo namora. E não pode ser assim. Muitos estão vivendo uma vida conjugal como se fossem casais ímpios, fazendo o que qualquer outro casal faz. Eu vou mostrar a vocês que nós somos diferentes. Esta é a mensagem desta noite. Primeira coisa que quero partilhar com vocês, nos textos que eu li, é quando o apóstolo, nas duas cartas, fala sobre uma nova natureza. Uma nova natureza. E no caso aqui, escrevendo aos Colossenses, ele fala de um novo homem, que se despiu de uma velha prática e se revestiu, não foi de qualquer coisa, se revestiu do Senhor Jesus. Um novo homem. Então, deixe-me explicar de novo para vocês do que é que Paulo está falando. Porque ele não aprofunda a questão da nova natureza, do novo homem. Ele apenas, como Daniel Sacramento gosta de falar, en passant, cita o assunto aqui. Deixe-me dizer o que é isso. O novo nascimento não é uma melhoria que acontece na natureza pecaminosa. Não é um Photoshop que se passa para tirar umas rugas e umas manchas. Não é um ajuste. O novo nascimento é uma nova natureza que o homem recebe. Que o Senhor Jesus disse para Nicodemos que é como uma pessoa nascer de novo. E aí você vai entender por que é que Jesus, falando por parábolas, explicou que se a semente que cair na terra não morrer, ela não vai começar o processo de germinar e depois vir a ser uma árvore e produzir frutos. A semente que cai na terra, ela tem que morrer. O novo nascimento é uma virada total, é uma outra natureza, a qual o apóstolo chama de seres espirituais. Aquele que nasceu de novo, recebeu na sua estrutura a própria natureza de Deus. É isso que o apóstolo Pedro fala na primeira carta, de que nós nascemos de Deus. Somos seres espiritualmente modificados. Razão porque aquilo que é impossível à natureza caída, totalmente possível para o ser nascido de novo. Perdoar, viver em santidade, vencer o pecado, é esse ser nascido de novo. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Olha que coisa tremenda, porque ele nasceu de novo, é nova criatura. E o que é que o apóstolo fala a respeito disso? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E tem uma versão antiga que fala que é nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, tudo.
Então não é uma melhoria, é um novo ser, criado segundo Deus. Segundo aspecto, isso passa por uma morte da natureza e o nascimento de uma outra pessoa, um outro ser. Como é que isso é ilustrado pelo apóstolo? Nas duas cartas, ele fala sobre uma morte. Ele diz: eu estou crucificado com Cristo. E agora já não mais sou eu quem vive. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. O que é que eu quero falar com vocês sobre isso? E que você precisa morrer. Morrer para os prazeres. E não satisfazer a tudo que a sua carne pede, sem antes consultar se aquilo glorifica o Senhor. Morrer para a roda viva do secularismo. Se você não perceber, você se torna uma pessoa mundana, sem perceber. Levada pelo sistema, pela correria do dia a dia e as filosofias que governam e gerenciam esse tempo. Sem perceber. A sua mente começa a girar em torno do que todo mundo faz, do que todo mundo diz, do que todo mundo gosta, do que todo mundo aceita como verdade. E essa não é a nossa caminhada. Nós morremos para o mundo. E estamos vivos para Deus. O nosso prazer tem que ser as coisas de Deus. A nossa maior alegria tem que ser algo relativo a Deus. Ou eu estou enganado? É que a gente está tão para lá, tão mais para lá, que essas realidades e o que a Bíblia informa, o que a Bíblia ensina, parece ser tão distante que, quer ver? Como é que se inicia o Salmo 1? É só um exemplo. Bem-aventurado o homem, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Parando aqui, fala de duas realidades, de um padrão mundano, que ele chama de o conselho dos ímpios, e de um padrão divino, espiritual, que é daquele homem que ama as coisas de Deus, se alegra nas coisas de Deus, tem prazer nas coisas de Deus, diferentemente daquele que zomba das coisas de Deus. É o mundanismo e uma vida espiritual plena. Daí a pergunta: onde é que está o nosso prazer? O que é que nos dá prazer? O que é que alegra o nosso coração? Qual que é a nossa festa? O que é que faz com que corramos apressadamente para não perdermos o lugar? O que é que nos faz querer beber o último gole, deixando por último com aquele prazer? O que é que nos dá alegria? Essa resposta é o que responde se somos mundanos ou espirituais. O que é que passa no seu coração quando você se lembra que vem para a igreja, por exemplo? Eu me lembro do salmista, quando exclamou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele sentiu alegria. Que eu sei que você já sentiu essa alegria de se arrumar com aquele prazer para vir à casa de Deus e colocar aquela roupa nova que você guardou para inaugurá-la na igreja
e colocar aquele perfume, que é um perfume de festa, para vir à igreja. E entrar no santuário com aquela expectativa de que se inicie logo o culto, porque você quer cantar e quer ouvir uma mensagem, e você não espera a hora. Foi a experiência do salmista, e a experiência do novo convertido, e a experiência daquele que está cheio da graça de Deus. Aquele irmão que 2 semanas atrás, mais ou menos, me confessou uma coisa linda. Eu disse: meu irmão, Deus conserve isso em seu coração. Fiz uma oração com ele, com alegria. Essas coisas animam o coração de um pastor. Ele disse: pastor, eu estou lendo, me dá umas dicas aí, me pediu umas dicas sobre umas leituras e uns links de uns textos bíblicos que ele está lendo. E ele disse: pastor, eu saio do trabalho, eu pego o ônibus, e eu fico o ônibus demorando para caramba, eu quero chegar em casa para tomar um banho, e depois ir para um canto, pegar a Bíblia para ler, eu estou fazendo umas leituras e tal, e encantado com a leitura bíblica, me pediu dicas de uns livros, de uns CDs. Ele quer as coisas de Deus, ele está sorvendo isso. É o novo convertido e é aquele que está de fato tocado pelas coisas do Senhor. O mundanismo rouba isso. A pessoa vai achando que as coisas espirituais são para um dia só, e olhe lá, se não der muito trabalho, cumpre aquela obrigação religiosa, mas não com aquele prazer na alma. É o mundanismo que rouba a verdadeira espiritualidade. Sabe por quê? Porque você desceu da cruz. E começou a trilhar o caminho dos pecadores e beber na fonte dos que zombam de Deus. E começou a se encantar com as luzes do Egito e as iguarias do palácio e achar que o maná de Deus já não é suficiente. A gente precisa morrer para o mundo, para se deixar encher de Deus. Segunda coisa para a qual precisamos morrer, como nos diz o texto aqui, é morrer para as nossas próprias paixões, para o nosso eu, aquilo que o nosso apetite pede. E aí entram temperamento, personalidade, cosmovisão, aquilo que de fato somos. Sabe por quê, irmão? Se a gente não vigiar, todos nós, sem exceção, aos pouquinhos vamos nos distanciando, porque a inclinação da nossa carne é para o mal. Se a gente não disciplinar a nossa natureza, ela vai nos trair. Ela vai nos levar para fora da presença de Deus. Porque é assim que a Escritura diz. Esse mesmo apóstolo confessa, graças a Deus, com humildade, com transparência, para nos abençoar. Apóstolo Paulo, um homem que disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas também disse: irmãos, olhem, eu sou um pecador tremendo, porque o bem que eu quero fazer, que eu sei que eu tenho que fazer, não faço. E o mal que eu não prefiro, é bem esse que eu faço. Eu sou um miserável pecador, desventurado o homem que sou, porque é uma lei que milita nos meus membros, que é contrário ao que Deus quer, e ela opera nos meus membros para que eu faça aquilo que, porventura, não seja do meu querer. Sabe qual é o caminho da verdade, mas se ele der bobeira, a inclinação é sempre para o mal. É uma luta constante, vigilância constante, renúncia constante, e não é fácil, porque a nossa natureza é algo que guerreia contra nós, e é gravíssimo. Talvez seja o nosso pior demônio. Eu vou repetir. Nosso pior inimigo é a nossa própria natureza, que nos trai todo o tempo. Precisa ser alimentada com as coisas espirituais, para ser fortalecida, para que na hora do embate o que prevaleça seja aquilo que agrada ao Senhor. Não é fácil, porque a inclinação nossa é agir de acordo com os nossos apetites. É preciso fazer morrer, crucificar a nossa natureza. Querem um exemplo prático? Se alguém me machucar, me ferir, me agredir,
me humilhar, ou disser uma coisa que eu não gosto, a minha primeira reação natural é de confrontar, é de devolver, é de prevalecer, é de não ficar por baixo, não se rebaixar, não levar desaforo para casa. É assim, é o natural, é o que a natureza pede, é o que o velho homem quer, mas não o homem que nasceu de novo. Porque ele ouve uma agressão e ele põe aos pés da cruz e deixa para que o Senhor retribua. É assim que a Escritura diz. E a gente sabe, mas por não estar alimentando o homem espiritual, o homem natural vai agindo como quer, como pode, etc. Se deixarmos, todas as nossas ações vão sendo comandadas pelo velho homem, que precisa ficar crucificado, precisa ser domesticado e domado, para que o homem espiritual se libere e nos dirija os passos. Se você não vigiar, você vai deixando de vir para a igreja, vai deixando de orar, vai deixando de ler a Bíblia, vai deixando de fazer os exercícios espirituais, porque as suas outras necessidades vão tomando prioridade em sua vida. E as coisas espirituais vão para um segundo plano, depois terceiro plano, depois você está mundanizado, completamente distante de Deus. Não é amanhã, não. Hoje você está aqui cheio da graça, feliz, abençoado, e amanhã já amanhece frio, displicente. Não é assim. É uma caminhada de diluição, em que as coisas vão aos pouquinhos se desfazendo por falta de vigilância. Então, em nome de Jesus, o velho homem precisa ser crucificado. É você dizer não à sua velha natureza. Tudo que você for fazer ou dizer, meu irmão, pensa mais uma vez. Não haja em cima da bucha, porque você pode ser enganado e traído pelo velho homem. Primeiro, coloca diante do Senhor, que quando o Senhor age, o velho homem morre. Crucifique esse velho homem. Você vai se atrapalhar. Mas deixe o homem espiritual encher a sua vida para a glória do Senhor.